Olá a todos, muito boa tarde novamente para mais uma transmissão de corridas. Desta feita, a corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends. Os primeiros carros já estão a chegar à grelha de partida. É a terceira corrida deste fim de semana. O Campeonato Super Legends, tal como os restantes, tem duas corridas, uma hoje e outra amanhã. A exceção no que respeita às duas corridas será o TCR World Tour, que terá as duas corridas no dia de amanhã. Portanto, esses são os únicos que ainda falta de terem a qualificação hoje, que vão ter daqui um bocado, depois da corrida dos Super Legends e da corrida dos clássicos, que acontecerá logo a seguir. Entretanto, a Iva Soares está ali junto da grelha de partida com apontamentos de reportagem. Penso que já posso passar para a Iva. Não, ainda não está. A grelha ainda está a ser formada. Zé, já estás-me a ouvir? Já estamos a ouvir. Estamos aqui. Olha, estou eu, estamos todos. Ok, estamos aqui com o Francisco Gonçalves. Francisco, um fim de semana com temperaturas muito altas, mas também com adrenalina para poder vencer mais uma vez aqui em Vila Real. É sempre para voltar a casa. Realmente esta praia é um bocado esquisita, mas vamos ver se o calor não nos causa nenhum dissabor e pronto, é tentar ganhar. Não é a primeira vez que vence em Vila Real, é para voltar a fazê-lo, tem a concorrência também muito próxima. Quais são as expectativas para este fim de semana? A gente tem cá sempre para ganhar, não é? Isso é sempre, mas vamos ver se a gente consegue mais até o fim. Obrigada, Francisco, boa sorte. Vamos daqui a nada também falar aqui com o Vidal Barros para podermos também perceber como é que estão as expectativas, mas passo agora para ti, José António. Ok, o Francisco Gonçalves, que já venceu aqui em Vila Real no ano passado e em 2023, com este Lotus Elise 111, entretanto Vasco Barros com um BMW M13, mais um belíssimo exemplar dos E30 que começam a existir bastante cá em Portugal, está na segunda posição, a partilhar a primeira linha da grelha com o Francisco Gonçalves, e a Iva Soares vai agora falar com o Vasco Barros. Exatamente. Vasco, como é que estão as expectativas para este fim de semana? Grandes expectativas, estou aqui a arrancar de segundo, vou tentar chegar ao primeiro lugar. Está muito calor, vê-se uma boa moldura humana, o que traz muita emoção aqui para quem vai dentro do carro, por isso acho que vai ser uma grande corrida. E é sempre especial correr aqui no circuito? É fenomenal, isto é dos melhores circuitos que temos em Portugal, espero que continue, porque se continuar podem contar comigo, que nunca vou faltar a uma corrida. Muito obrigada, Vasco, boa sorte. O Vasco está também aqui pronto para vencer mais uma vez em Vila Real, neste circuito tão especial para todos. É verdade, um circuito especial, então para a família Barros nem se fala, porque o pai Luís Barros farta-se ganhar corridas aqui, a equipa dele farta-se ganhar corridas aqui, se não é com o pai Luís Barros, é com o amigo Luís Delgado a conduzir os carros da equipa Love Motorsport. Portanto, para esta equipa famalicense, de facto o circuito de Vila Real é um lugar de sucesso. Eu recordo que o Luís Barros venceu as duas corridas de Legends em 23, em 24 e já venceu uma corrida de Legends este ano. Vamos a ver se faz o pleno na corrida de amanhã. Portanto, é natural que a família Barros diga que haja circuito, a gente está aqui. E não sei se tens mais algum piloto. Não. Ok, estamos com a... Estava aqui a ver se havia a indicação para a ordem de limpar a grelha, exatamente a ordem para limpar a grelha. A ordem para limpar a grelha, placa de 1 minuto. Placa de 1 minuto, a ordem de ligar motores. A placa de 3 minutos é a ordem para limpar a grelha. A placa de 1 minuto é a ordem para ligar motores.
e estamos aqui rapidamente a limpar a grelha. Eduardo Passos é o meu convidado aqui nesta corrida do campeonato de Super Legends, um homem que em Vila Real dispensa a apresentação, foi dos primeiros que trabalhou para o regresso às corridas ao circuito, quando ele ainda estava como presidente do Clube Automóvel de Vila Real, e foi um trabalho feito de muita antecedência, e agora vamos trocar aqui algumas impressões, e faz parte agora, também foi um dos fundadores da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real, e é um dos homens que passa muitos meses a trabalhar para as corridas. Eduardo, boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde, António Marques, é um prazer estar aqui, é mais uma das funções que eu desempenho neste circuito e todas elas com muito gosto. E desempenha bem, porque o Eduardo Passos é um bom companheiro de comentários aqui nas corridas. Bom, apesar deste calor que temos tido, e isso é algo que o São Pedro é que tem a sua responsabilidade, e quanto a isso nada podemos fazer, está tudo a correr dentro da normalidade, há um esforço enorme de toda a estrutura organizativa para que as coisas funcionem em pleno. Sim, normalmente é sempre esse o nosso objetivo, que as coisas funcionem o melhor possível, que se resolvam todos os problemas, e o problema do São Pedro é algo que nós nunca conseguimos resolver. Já tentámos vários emissários, mas nunca conseguimos acordar o tempo com ele. Também nunca chegámos à conclusão qual seria o melhor tempo para ter corridas em Vila Real, porque se chove é muito mau, se está calor é mau, se está frio é desagradável. Portanto, vamos vivendo com aquilo que o São Pedro acha que é o ideal para este ano, e este ano acho que é o ano do calor. Sim, não é só em Vila Real, é no país todo, portanto as coisas aqui é que para cá do Marão é que se complicam de vez em quando um bocadinho. Uma curiosidade, eu na quinta-feira quando vinha para cá, entrei no túnel do Marão, estavam 28 graus e meio, 29, e depois quando saí do lado de cá no túnel o termómetro disparou para os 32 e eu pensei, olha, as boas-vindas atrás dos montes, e a Vila Real de facto tem sido um fim de semana bastante exigente, que obviamente cria mais dificuldades a toda a gente, incluindo aos próprios pilotos, mas também a estrutura organizativa, mas como eu disse, e como disse o Eduardo, é o tempo que temos e está tudo a funcionar na perfeição. Corrida de Super Legends. Vamos cá ver se temos mais uma corrida animada. As duas corridas anteriores tiveram aqui animação, lutas e trocas de posições à última da hora. Eu recordo que o Luís Alegria, há um bocado na corrida dos clássicos 1300 e Legends, o Luís Alegria e o Paulo Mendes já andaram a trocar de lugares na liderança. Depois, na corrida dos Legends, tivemos ali surpresas de última hora, o caso do João Novo, que perdeu um lugar no pódio, mesmo na fase final. O Luís Liberal conseguiu ultrapassar o Joaquim Soares também na parte final, portanto, estamos na expectativa que tenhamos mais uma corrida interessante, apesar de que sabemos que o Francisco Gonçalves e o Lotus costumam ser imbatíveis. Sim, de facto as corridas dos Super Legends têm sido interessantes e o duelo que existe neste momento pela frente da corrida acho que vai animar os vilarrealenses. E é uma coisa que eu gostava de dizer antes que os carros comecem a chegar aqui à reta, é que de facto queremos agradecer a todos os espectadores que nos acompanham há anos e anos, e Vila Real é uma festa para os espectadores. Eu hoje cheguei ao circuito, como habitualmente, antes das 8 horas, e a primeira coisa que vi no circuito era as filas das pessoas à espera que abrissem as cabines para comprar bilhetes para irem para as bilheteiras, e lembrei-me que são eles a razão porque há corridas em Vila Real. E muito obrigado a todos. Vamos ter uma corrida excepcional como habitualmente, mas é isto que traz a festa à Vila Real. E a festa são 125 carros que a ANPAC trouxe a Vila Real, são 27 GTs que a Race Ready trouxe a Vila Real, e são mais 17 pilotos do Campeonato do Mundo que num campeonato FIA que também estão em Vila Real, e são todos eles que são precisos para fazer a festa, mas de certeza que nenhum deles vinha cá se não houvesse público. Sim, é verdade, e o público, não só o público que vem às corridas, mas mesmo os vilarrealenses são um público único, porque de facto esta geração que hoje em dia vive em Vila Real, grande parte dela cresceu a ver corridas, cresceu a ver as corridas de Vila Real, o principal evento do ano, e isso só é possível de facto porque as pessoas continuam a ter entusiasmo. Isto continua a ser um grande fim de semana de festa, que obviamente aqui a autarquia acaba por embelezar um bocadinho mais ainda com os concertos para animar à noite, apesar que todos temos que nos levantar cedo, mas pronto, ainda nos oferecem os concertos para a gente ir ali à cidade ver. Portanto, de facto, isto é uma festa enorme aqui em Trás-os-Montes, a capital de Trás-os-Montes, e eu costumo dizer que isto neste momento só é possível mesmo em Vila Real. Isto é um legado que existe, é um legado único e que eu acho que deve
todas as formas ser preservado. E basta pensarmos que estamos a comemorar os 100 anos da cidade e praticamente estamos a chegar aos 100 anos das corridas. Quer dizer que a cidade de Vila Real cresceu sempre com as suas corridas e é isto que faz Vila Real vibrar uma vez mais com a partida da corrida. Partida da corrida com Francisco Gonçalves a dar uma réplica inicial, mas depois a ficar para trás do Lotus Elise. Portanto, foi assim o arranque desta corrida. O Honda de André Tavares na terceira posição, logo atrás vem o Honda Civic, penso que será o de Sérgio Monteiro. Entretanto, ali o Vasco Barros a pressionar o Lotus Elise nesta subida de curvas em direção à rotunda do bloco. O Vasco Barros a atravessar o carro na travagem pelo bloco, mas nada de especial. Foi uma travagem um bocadinho queimada, só com as rodas de trás. Os pilotos já estão a subir para a zona de Vamos, onde tem a escola do lado esquerdo, e depois vão para a rotunda do bloco. Entretanto, o número 103 está ali parado, um toque que aconteceu com o número 103, André Martins. Não sei, a Ibiza ficou ali parado antes da rotunda do box. Não sei se não irá existir intervenção de rescue e se não será necessário eventualmente colocar o safety car, já que o carro ficou atravessado e danificado na direita, penso que será à direita antes da rotunda do box, exatamente. E por isso vamos aguardar a ver aqui as decisões da direção de prova. Há um carro que está atravessado ali antes da rotunda do box. Há aqui outro que está parado, mas este ficou parado à saída do boque, um Renault Clio que está ali parado. Ora bem, o Seat Ibiza está a ser rebocado, arrastado, e eu penso que esta situação felizmente irá resolver-se sem grandes problemas. E vemos aqui a repetição do que aconteceu, e ele atravessou sozinho. Exatamente, atravessou sozinho naquela direita e não foi antes do box, foi um bocado mais cá em baixo, onde aconteceu a carambola há uns anos no WTCC. Há aqui um guarda-sol que voou com o vento, pois é, e os primeiros carros, aliás, neste caso são os últimos que já estão ali a fazer a rotunda não, a chicane da Araucária. Safety car em pista, estão ali as placas a ser mostradas, portanto vamos ter safety car durante algum tempo. Não haverá problemas com a entrada do safety car desta vez, porque ele vai entrar à frente do pelotão. E eu agora tenho aqui um convidado muito especial ao meu lado, que é quem me vai acompanhar as corridas, mas mais que isso, eu vou fazê-lo contar histórias das corridas, que essa parte é que interessa. Nia Nia Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, é o meu entrevistado que vem substituir aqui durante algum tempo. Aliás, o Eduardo Passa é que veio fazer a introdução. O Nia Amorim vem aqui agora ser o meu colega de comentário. Ni, boa tarde. Muito bem-vindo aqui à cabine de locução. Não é dos sítios mais frescos do circuito, mas pronto, é o que é. Ni, vamos falar como piloto primeiro, ou quer falar como presidente da Federação? Como piloto, aqui até tenho tão boas recordações e tenho muitas histórias para contar. Qual foi a primeira corrida que o Ni fez aqui? Eu acho que foi, bem, de certeza que o Eduardo Passos sabe melhor do que eu, não é? Mas eu acho que foi 83, 84 com o score Grupo 4, o MK2, e depois troféus, e depois Grupo N, e depois Grupo A, e corri até o último ano em que se fez o circuito grande. Depois fui muitos anos para o estrangeiro, e quando decidi vir fazer um campeonato em Portugal, nesta versão de circuito, no ano em que foi 2007 que este circuito, o primeiro circuito pequeno, não é? Esta versão que estamos agora aqui. E correu com o BMW 320 da classe S2000 da Schnitzer, e eu era colega da equipa do Campanista, ele tinha um carro da Lavaglia e eu tinha um carro da Schnitzer. Aqui, evidentemente que estes pilotos desta geração que estão aqui a correr não conheceram o circuito antigo e, portanto, acham este circuito um circuito muito bom, e é, mas quando se estabelece um paralelo com o que era o antigo, estamos a falar de duas coisas diferentes. O antigo era um circuito muito icónico, muito difícil, e onde a diferença dos pilotos entre o médio e o bom vinha muito ao de cima, porque esta descida toda, que esta agora é pequenina e tem duas chicanes, na altura não era pequenina, era até à cidade, a descida, e não havia chicanes, não é? Portanto chegava de São Sierra a 270, 280. Aquelas duas direitas da Araucária eram feitas com coração. Exatamente. E definia muito o piloto, a entrada na cidade, nos trilhos do comboio, exatamente. Sim. E quando lá se chegava, aquilo era o muro virado para nós e era terrível. Se alguma coisa falhasse, obviamente que havia ali um acidente grave. E depois toda a mística, não havia estes concertos musicais que há hoje, mas havia festa na cidade, havia
havia um ambiente fantástico. Eu já cá vinha antes de ser piloto, portanto 14, 13, a primeira vez que cá vim foi quando o Carlos Gaspar ganhou. Eu tinha 12 anos e vim com o meu avô para a bancada principal do circuito antigo, naturalmente, e portanto, ou seja, já cá venho mesmo antes de correr, há muitos anos, porque é este, juntamente com Vila de Conde, os circuitos que melhores recordações me deram em Portugal. Aliás, na altura haviam 3 circuitos, um permanente que era o Estoril. Sim. Haviam os 2 circuitos de Vila Real e Vila do Conde, e de Sim. facto eu também vivi um bocado esses anos, final dos anos 80, os anos 90, princípios dos anos 90, e de facto Vila Real e Vila do Conde eram coisas absolutamente fenomenais. Eram festas que iam muito para além do automobilismo, e os próprios circuitos em si, esta proximidade do público junto à proximidade do público com a pista, porque as pessoas estão a ver as corridas, não é como num circuito que estão numa bancada a 20, 30 metros da pista, estão aqui mesmo a ver passar. Isto é uma emoção tremenda. E faz-me lembrar uma vez, a primeira prova que eu vi na minha vida foi a rampa da Falper, a primeira prova do Europeu de 85. E gosto muito de lá ir, e uma das vezes tive um espectador que estava na última curva que ele dizia: isto aqui na Falper tem uma coisa que não há mal lado nenhum, é que os carros quase que nos calcam os pés quando a gente está atrás do rail. E isto é um bocadinho o que se passa em sentido figurado nos circuitos cidadinos e que passava-se na altura. Nós estávamos, como estão agora, as pessoas estão aqui a 5 a 10 metros. Isto cria uma emoção especial. Ora bem, deixa-me só ver aqui, porque eu desconfio que o safety car saiu, exatamente, e vamos ter a retoma da corrida. Os problemas com os carros acidentados foram resolvidos. Retoma da corrida, Francisco Gonçalves a manter-se na frente, mas o BMW de Vasco Barros já não aparece ali, e por isso parece-me que o Francisco Gonçalves vai ter agora a vida um bocadinho mais facilitada, na medida em que a réplica inicial estava a ser dada pelo jovem piloto de Famalicão com o BMW M3 E30, um verdadeiro carro de grupo A. Portanto, os pilotos a subirem para a rotunda do BOC, Francisco Gonçalves a chegar lá neste momento, Luís Delgado na terceira posição com o Honda Civic Type R. Eu diria que será o Luís Delgado, mas não sei, porque o carro é partilhado pelo Luís Delgado e pelo Estevão Oliveira, mas eu vejo o carro ali no terceiro lugar, numa boa posição lá. Depois até a seguir vem o Frederico Formiga com o Seat Leon MK2 a impressionar o homem do Honda Civic Type R ali nas subidas, a seguir à escola de Bambros em direção à chicane de Mateus. Quando o Nico corria aqui, na versão antiga, a chicane de Mateus não existia, era um cruzamento feito a fundo. Sim, não havia nenhuma chicane a descer, nem a da entrada da reta, da descida, nem a do meio. Das esquerdas. Portanto, é preciso ver que a primeira chicane tira muita velocidade, como é óbvio, porque é uma chicane de primeira estamos com aqui em 2007, e portanto isso já corta muita velocidade. Agora com mais uma chicane, antigamente essa parte definia muito, digamos, o tempo do piloto. A primeira curva depois da reta de Mateus, aliviava-se o pé ou era fé em Deus e prego no fundo? Dependia do carro? Dependia do carro, exatamente. O BMW 320 era completamente a fundo, no troféu que ganhei aqui. Os 320S? Os 320S, tinha aqui uma prova com excelentes recordações, uma luta com o António Rodrigues e com o Manuel Fernandes, e que eu já tinha feito a pole, mas foi até à bandeirada final, não sabia que ia ganhar. E noutros carros, como o 500, não era completamente a fundo, tinha que se levantar um bocadinho. Fazer o antigo Vila Real com o Sierra 500, com 500 cavalos, com as suspensões da época, com chassis travões da época, chegava a ser assustador? Eu acho que sim, acho que hoje mesmo os pilotos de Fórmula 1 que vão guiar os Fórmula 1 de há uns anos, como foi o caso do Hamilton quando guiou o carro do Ayrton Senna, não se querem acreditar porque estão habituados hoje tudo ajuda, não é? Mesmo que a gente queira cometer um erro, o carro não permite que se cometam erros, os carros atuais. Desculpe nisso, só interrompê-lo para dizer que na passagem pela meta Francisco Gonçalves primeiro, André Tavares segundo, o Frederico Formiga ultrapassou o Luís Delgado, o Estevão Oliveira, o que vai a conduzir o Honda Civic Type R, que é o primeiro da Super Trophy. Temos ali mais um Honda Civic parado. Portanto, novo carro parado em pista. Vamos ter mais uma vez a intervenção do Rescue e esperamos que consigam resolver e que tirar o carro. Parece-me que há ali uma saída do lado esquerdo, isto numa altura em que o Francisco Gonçalves está ali nas curvas onde tem a escola da Bambres, em direção novamente à
Rotunda e Chicane Mateus. Desculpe, estava a falar da questão dos pilotos de Fórmula 1 quando o Hamilton... Exatamente, quando vão conduzir os carros que não têm ajuda nenhuma, de nada, ficam muito espantados como é que os pilotos na altura conseguiam guiar. Agora imaginemos mas no meu tempo não foi só em Vila Real, mais tarde, bastante mais tarde, com os Vipers da Oreca, por exemplo, que são carros com 650 cavalos, sem ajuda de nada, era muito difícil guiar. A única coisa que tínhamos já, que ainda hoje se utiliza, eram travões de carbono, que realmente faz toda a diferença para os travões de aço. Agora tivemos aqui a repetição de um ligeiro toque ali na rotunda da reta da meta do Marcos Gonçalves no Renault Clio, mas não, o piloto segurou o carro deu um toque de raspão ali nos pneus e, portanto, a coisa lá na corrida na frente mantém-se o Francisco Gonçalves exatamente na frente. Este carro está parado antes da rotunda do box, depois vem André Tavares na segunda posição com o Andes 2000 e lá atrás dele vinha o Seat Leon MK2, aliás, o antigo carro da Seat Supercopa do Frederico Formega. Mais uma passagem pela linha de meta para Francisco Tavares com o Lotus Elise, completa a quarta volta. Estamos com 10 minutos e 50 de corrida. Temperatura no asfalto 48,6. Na pista, em termos de ambientes, 35,7. Umidade 25%. São estas as condições que os pilotos têm e o público também para estar a assistir às corridas. Portanto, em termos de... Pois, o Honda Civic, o Seat Leon não aparece aqui na classificação. Resta saber se será um problema de transponder, como foi ao bocado, ou se de facto ele já ficou para trás. O carro de Frederico Formiga, que estava na terceira posição. Agora na tabela de tempos aparece novamente o carro de Luís Delgado e do Estevão Oliveira. Tens aqui a imagem do Frederico Formiga. Deu um toque. Bateu ali assim e bateu numa zona complicada, exatamente, ali na chicane de Mateus. E o carro está lá ainda. E safety car. Vamos a ver se entra safety car. Porque... já está ali safety car. Mas tinha placa de safety car ali. Tinha. É que aqui na reta da meta não tem placa mostrada. Portanto, mas também não está aqui assinalado na cronometragem safety car. Ali. Agora safety car, ok. Agora sim. Continuamos sem a placa na reta da meta. A placa da reta da meta ainda não tem a placa de safety car. Retiraram agora o safety car daqui, por isso eu não sei se o safety car entrou ou não. Não me parece que tenhamos safety car neste momento. Eu acho que ele está ali parado. Bom, estão a tentar retirar o carro a pulso. Aquela zona tem ali uma escapatória para o interior da zona. Ali o Ford Puma. O Ford Puma de António Rocha, número 109, continua parado antes da rotunda da Araucária, mas não parece que seja um sítio complicado. Bom, a nossa conversa vai ter destas interrupções. Normal. Não, mas pronto, os carros hoje em dia são... Eu apanhei a transição do que era antigamente e do que é agora. Eu ano passado já não corri há 11 anos ou 12 e fui fazer uma corrida fora de Portugal convidado num Ferrari novo em folha, num 296 com 700 cavalos. E quando tive uma manhã inteira para aprender a mexer no tablier e para que serve cada botão e agora a controle de tração não é só para do meio para o final da curva, também há um controle de tração para o turn-in, para quando se entra, portanto agora há uma série de regulações do ABS que não havia, vários programas informáticos para o ABS entrar em funções, mas fiquei com a sensação que a minha filha guiava o carro rapidamente e o carro tinha 700 cavalos. E tenho a certeza que se a minha filha pegasse um RS 500 ao sair das boxes ia-se despistar com os pneus frios porque ia acelerar antes do tempo e ia fazer 2 ou 3 pinos. Hoje pode acelerar à vontade que o carro não deixa que limita o erro. Limita o erro completamente e baliza. E portanto é isso que eu acho. O piloto médio hoje anda muito perto do bom e antigamente entre o médio e o bom havia uma diferença grande. Hoje também tudo se mede em diferenças menores, os rallies decidem-se aos 12º e antigamente quando os pilotos ficavam a 2, 3 segundos um do outro era uma alegria porque tinha sido uma grande luta. Memórias de grandes corridas que tenha feito. Agora temos safety car, está ali a placa a ser mostrada.
Está a placa a ser mostrada, está ali uma placa a ser mostrada em bandeiras amarelas, portanto temos safety car em pista, agora sim. Apesar que eu continuo à procura de não conseguir encontrar. Bom, memórias de uma grande corrida que tenha tido, de grandes corridas, as melhores corridas que tenha feito aqui. A melhor da minha vida foi em 1988, em que a organização teve alguma dificuldade em a quem atribuir a vitória, porque só com fotofinish é que se conseguia verificar. Foi na altura que bati o recorde do circuito, versão 2 do circuito grande, e foi entre mim e o PQP. E, portanto, acabamos completamente paralelos. Eu já por cima do passeio, que tinha um passeio pequenino, porque ele abriu para ver se eu travava, não é? Mas eu também tinha outra idade e, portanto, eu não travei, subi o passeio. E, portanto, foi uma corrida emocionante. Se me perguntar, a melhor corrida da minha vida em Vila Real foi, sem dúvida alguma, até por ter ficado o recorde circuito também, não é? E ao volante do Sierra 500, que durante muitos anos foi o carro mais competitivo com que correu, e aqueles carros eram de facto fabulosos. Sim. Aquilo falava-se, as potências, afinal, quanto é que elas andavam? Dependia da pressão do motor. Eu tinha 2 motores e, portanto, em qualificação nas rampas, a pressão que o fabricante recomendava. E depois em corrida não, para o motor aguentar baixar. Lembro que 2.1 era qualifying ou rampas e 1.9 era o máximo que se punha em corrida. Eram carros fantásticos e corridas fantásticas. Na altura aqui em Vila Real não era um circuito propriamente que fosse muito talhado para o Ford Sierra 500. Os M3 eram bastante mais ágeis e depois o NI tinha um adversário que era um adversário valoroso chamado PQP. Exatamente, foi um grande adversário. Se tivesse que nomear 2, talvez o Manuel Fernandes sempre, não é? Então, sobretudo aqui, como noutras pistas, mas o António Rodrigues, o PQP. O PQP era o mais profissional de todos nós para a época, também tinha os maiores meios, digamos assim, e já na altura alugava o estúdio só para ele e ninguém lá podia ir para afinar os carros de troféu. E quando decidiu fazer Fórmula 4, decidiu alugar o autódromo e mandar vir um piloto inglês campeão de Fórmula 4 para lhe acertar e afinar o chassi do carro. Portanto, estava muito acima daquilo que eram as possibilidades de qualquer outro piloto. E, portanto, era um adversário terrível. E depois, mais, nos troféus, nas corridas citadinas, mandava vir brasileiros dos Stock Cars para lhe fazerem tampão. Que uma vez um desgraçado levou tanta pancada que nunca mais cá pelos cabelos. Já não me recordo o nome dele, não era o Chico Serra, isso foi outro. Eu lembro-me do PQP ter dominado durante 2 anos, assim, de forma absolutamente gritante, o troféu Toyota Consagrados. Quando o troféu veio para o Toyota Corolla GT Coupé, aqueles 2 anos era PQP, mas era PQP logo ao fim de uma volta. Já completamente. E ele de facto conseguia, em nenhuma volta deixava tudo para trás, nas seguintes, pronto, e durante 2 anos foi só o PQP que deu. Ele aprendeu muito na altura no Brasil, que ele viveu. Pois era, isso era que eu ia perguntar, o facto de ele ter imigrado e ter estado lá no Brasil. O Stock Car, como ainda hoje, é uma categoria muito, muito profissional, eu diria que é o DTM do Brasil. Ora, temos aqui um carro a fumegar, não sei se será um motor a partir a deitar óleo. Se for um motor a partir a deitar óleo, vamos a ver, não parece ter deixado rasto, pelo menos visível, mas isso não quer dizer nada. Portanto, o safety car está em pista e agora temos mais um concorrente que encostou na rotunda do box, saiu para lá. Portanto, estamos estamos a 11 minutos e meio do final da corrida. Safety car está neste momento em pista. Eu vou contar a minha conversa com o Uni Amorim, primeiro na qualidade de piloto, porque é um homem que tem histórias fantásticas aqui de Vila Real. Ultrapassagens no braço, daquelas que o Uni diria era outra idade. Aconteciam, claro. Olha, ontem um piloto conhecido, não vou aqui referir o nome, disse-me: estou mortinho para fazer os treinos livres. Estás mortinho para fazer os treinos livres? Opa, estou, porque dentro do carro tem um ar-condicionado e aqui não tem. Já há uns momentos que tínhamos isso. Que isto chegou. Chegámos a esta altura e é mais agradável estar dentro do carro de competição do que fora. Apesar do capacete, do fato, etc. E é verdade, porque esse carro que eu corri o ano passado, o tal Ferrari 296, tinha um ar-condicionado absolutamente fantástico. Uma conduta montada para o piloto, que eu até desviei porque eu achava que ia ficar rouco da garganta. Era uma poltrona com volante
700 cavalos atrás das costas. Bom, é verdade que os tempos evoluíram muito e há bocado nisto estava a dizer o circuito do passado. O safety car já saiu, bandeira verde, já temos a retoma da corrida quando faltam 10 minutos e 25. Vamos a ver aqui, acompanhar agora as primeiras curvas. O Francisco Gonçalves tem o André Tavares atrás de si no Honda S2000. São os dois carros mais rápidos neste momento em prova, ainda que tenham diferença de andamento entre eles. Cada vez que há uma retoma de partida é sempre uma aflição ver os pilotos nestas primeiras curvas, a ver se não acontece nada. Portanto, o Lotus é de facto bastante mais performante. O Francisco Gonçalves dizia: esperemos que o carro aguente com este calor, que era de facto aquilo que os receios dele eram esses. Ele no ano passado perdeu uma roda. O Eduardo Passos, desculpa, o Eduardo Ferreira, diretor de corrida. O Eduardo Passos há pouco me relembrou que o Francisco Gonçalves perdeu uma roda à entrada da reta da meta aqui o ano passado. E ele de facto com este Lotus normalmente tem sido bastante dominador aqui neste circuito. É um circuito bastante, se calhar, mais exigente e que beneficia mais os carros mais ágeis, e estes Lotus são complexos, são pequeninos. São carros de facto feitos mesmo para corridas. O curioso é que os homens dos Civic Type R não descolam ali de andar perto do Honda S2000 do André Tavares, que eu penso que será o André Tavares que está a partilhar o carro com o Miguel Mota, mas ele está com o piloto 1, deve ser o piloto da primeira corrida, portanto novamente para a descida. Quando se corria aqui assim, como cá estava a dizer, disse muito bem que o circuito de agora não tem nada a ver com o do passado, mas a questão também tem que ser realçada é que os tempos de agora não têm nada a ver com o passado, e o Nico, quando entra no carro, já não é só questão de conforto, é questão de segurança. O nível os carros têm a nível de segurança é uma coisa absolutamente... Foi por pouco, e é um sítio foi no final da descida de Mateus, não é um sítio que se faça devagar para atravessar o carro. Atualmente a curva mais rápida. Eu penso que é o Luís Delgado que vai ali na terceira posição, ou o Estevão Oliveira, continuo sempre na dúvida, apesar que o Estevão Oliveira surge aqui como primeiro piloto e poderá ser ele. Não, neste caso foi o Eduardo Machado. O Eduardo Machado tinha ultrapassado o Honda Civic do Estevão Oliveira e depois fez ali aquela manobra de exibição. Mais uma passagem da linha de meta para Francisco Gonçalves. Estamos com 8 voltas e 21 minutos e 50 de corrida. Vamos para as últimas, eu diria, 3 voltas. Tempos de volta 2:16, a volta mais rápida do Francisco Gonçalves. Foi esta última volta, a mais rápida, não. Pois, agora aqui não é a volta mais rápida, é o número de voltas feitas. Ele fez 2:16, o André Tavares no Honda S2000 fez 2:21, portanto estamos a falar de 2:16,7, 2:21, 1, estamos a falar de 4 segundos e meio de diferença. Sérgio Monteiro é quem está agora na frente no Honda Civic, é um carro de super turismo. Depois vem o Rómulo Mineiro noutro Honda Civic de super turismo na 4ª posição, e depois vem o Luís Mendes no Honda Civic Type de Super Trophy, é o primeiro Super Trophy. Eu tenho aqui uma pergunta que depois estamos a falar da segurança, que hoje em dia, eu acho que para se fazer o circuito hoje em dia, a versão antiga tinha que haver, obviamente, para ser homologado tinha que haver melhoramentos de segurança, mas Macau, a velocidade média é parecida com o circuito antigo de Daniel, e não se deixa de se fazer, e com carros de ponta, os melhores GT3 do mundo, os Fórmula 3, etc. Muitas alterações, o Nürburgring, o grande, por exemplo, com 24 km, é um circuito perigosíssimo. Continua-se a fazer corridas, não? Continua-se a fazer muitas corridas desafio. Lá, é um desafio. Agora pronto, agora obrigam a que tem que se fazer uma série de voltas antes, e muito bem, porque o circuito é realmente muito traiçoeiro, porque o perímetro é tão grande que há, sobretudo durante a noite, zonas que chove e que há nevoeiro, e outras zonas que está seco e que têm boa visibilidade. E, portanto, curvas cegas com nevoeiro a alta velocidade é muito perigoso. Além de toda a estrutura de segurança que é necessário ter uma pista como aquela ao longo de 24 km de perímetro, aquilo é quase um troço de rally, mas as exigências em termos de estruturas e em termos de apoio de segurança são aquelas equivalentes a um circuito citadino. Qual era a zona que mais gostava de Vila Real Antigo e qual era aquela que mais detestava? Ou a que mais temia? A que mais temia era a descida, porque obviamente qualquer excesso poderia levar a uma tragédia, não é? Porque era tudo muito rápido. Desculpa, temos ali um Golf
Penso que será o Vicente Couto 192 ou o Pedro Oliveira. Não, penso que este aqui será o Vicente Couto na luta com o Mini. Exatamente, o Mini meteu por dentro, ele fechou, o Mini estava lá e ele acabou por dar um toque no Mini e depois acabou por dar um toque também. Não chegou a dar um toque, não, ele parou, deve ter ficado com danos no Volkswagen Golf. Lá está uma ultrapassagem na rotunda do Boc, uma das coisas que, um dos locais de ultrapassagem, e desta vez, notariamente, o piloto ultrapassado não percebeu que estava a ser ultrapassado e entrou lá para dentro. Bom, então, o mais temia, descida de Mateus. Aquilo que mais prazer me dava, porque achava que era uma parte muito técnica, era toda a subida depois da reta da meta, não havia, fiz as duas versões. A última versão havia uma chicane a seguir à primeira direita do Sim, circuito. havia a chicane do quartel. Mas também fiz sem essa chicane. Que era à direita, logo à direita, se não me recordo. Era um topo. E aí chegava-se a 270, era uma coisa brutal. Por isso é que essa chicane foi feita na velocidade de chegar. Toda essa subida até começar a descer era muito técnica, tinha muito público. E eu tinha lá sempre um grupo de amigos que ia sempre ao mesmo sítio e puxavam muito por mim. Pronto, é, digamos, a parte que mais técnica que eu dava muito prazer, e a parte que mais temia era a parte da temia, entre aspas, uma pessoa se temer muito não pode ter pretensões de ganhar, porque quando se tem medo num carro de corrida. Aqui mais um pormenor de uma ultrapassagem numa zona que não é muito comum existir ultrapassagens, esta sequência de curvas assim, aqui a seguir à reta da meta. Pois esta é a continuação da repetição. Tinha ali as bandeiras amarelas porque estavam a chegar ao Boc e depois tinha lá o carro parado, mesmo à saída da direita. Bom, agora vai despir o fato de piloto e de ex-piloto e de um dos principais nomes do automobilismo nacional, pelo contributo que deu, pelos títulos que conseguiu, pelos resultados que conseguiu e também pelos carros que conduziu, que na altura eu era miúdo e fui acompanhando a ver o Amorim no Toyota Corolla. Não apanhei a parte de Ford Escort, apanhei-se a parte de Corolla, de troféu. Depois veio o Grupo N com o carro da cenoura. Depois fez umas provas com o carro da Traffic. Exatamente. E depois a seguir fez um campeonato com o carro da Traffic. E depois a seguir montou o projeto próprio do Ney Amorim e tivemos 3 anos de promo grupo, depois a Maggioli, essas coisas, lembro-me de. Depois os Opels. Depois vieram os Classe 2 FIA. Exatamente. Opel, os 2 litros. Os Opels 2 litros que o Comigo conduzia eram 3 volumes e o Pedro Leite Faria conduzia o outro. Depois é engraçado como eu me lembro disto tudo daqueles tempos e depois começo a andar para a frente e já começo a não ter. O Nish chegou a fazer DTM pela Opel. Sim. Quando foi antes da interrupção do campeonato. Sim. Foi interrompido para 97, 98, durante 2, 3 anos, e foi nessa altura com o Opel Calibra. Exatamente. Chegou depois a fazer GTs, FIA GT. Muitos anos. Fez também campeonato espanhol de GTs. Campeonato espanhol de GTs, Le Mans, Daytona. Um carro que o Nico conduziu que eu sempre tive curiosidade de perguntar e é hoje que eu pergunto: como é que era conduzir um Marcos LM600? Um carro estranho. Só de o ver já é estranho. Na altura era estranho. Só de o ver é estranho, mas olha, tenho um excelente tempo em Jarama com esse carro, curiosamente. Era um carro que quando travava levava com a gasolina nas costas. O carro tinha depósito de tempo baixa, que já era obrigatório na altura, por questões de segurança. Tanque com 100 litros e até estar a meio, cada vez que travava, bum, aquilo batia-me nas costas. Não dava aqui, evidentemente. É uma curiosidade. E depois, para entrar para o carro, as primeiras vezes era para o para-brisas que eu não conseguia entrar pela porta. Até que depois uma vez simulamos à noite, com boa temperatura fresca, entrar para o carro, que era muito difícil. O carro não foi feito para competição, mesmo para andar na estrada já era esquisito. Já era muito esquisito, mas depois com os roubados, não é? Mais difícil de tornar a conseguir entrar lá para dentro. Depois era volante à direita, caixa felizmente sequencial, já era qualquer coisa. Mas o volante à direita em circuitos citadinos mete um bocado de confusão. Agora, em circuitos como o Estoril, ou como Jarama, ou como Valência,
3 voltas e a pessoa está lá. Mas o GT é pior por causa das assistências, portanto, ralha de um lado para o outro. Exatamente. Ok, então agora é que ele vai despedir, vai despedir o piloto, até porque a corrida está quase a chegar ao final. Estamos na última volta. Francisco Gonçalves está na frente desta corrida. Nimorim, Presidente da Federação Portugal de Automobilismo e Karting, já agora, deixe-me desejar as maiores felicidades, porque ainda não o fiz pessoalmente, para o mandato que tenho agora pela frente, mais 4 anos. Quando o Presidente da Federação chega aqui a Vila Real e vê esta festa, vê esta grelha de partida, vê este circuito, vê isto tudo, diz, de facto, aqui em Vila Real e a nossa velocidade está a viver um bom período. Apesar do único circuito a norte ser Vila Real. Sim, está a viver um bom momento e quando aqui chego sinto para já uma enorme gratidão pelo trabalho que a Câmara faz para manter o circuito e dar esta oportunidade ao automobilismo que é hoje cada vez mais rara e cada vez mais difícil. E obviamente que à medida que os anos foram passando, aqui em Vila Real fizemos corridas com turismos com meia dúzia de carros de TCR na altura, e hoje ao vermos aqui uma grelha com 21 ou 22, não sei em erro, GT4, mais o World Tour, é evidente que acho que é um dos melhores anos de sempre, para não falar no número de inscritos de ANPAC, que está em 128, que também é capaz de ser um recorde, provavelmente, aqui em Vila Real. Ok, vamos agora seguir os últimos minutos do Francisco Gonçalves e volto já à conversa. Nimorim, Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, é o comentador que está aqui connosco a acompanhar esta corrida do Campeonato Super Legends. Francisco Gonçalves está a poucos metros de receber a bandeirada de xadrez, está na Avenida Europa em direção à rotunda da M. Coutinho. Curiosamente, o piloto fez um dos melhores terceiros setores nesta última volta, e vem Francisco Gonçalves a vencer a corrida do campeonato de Super Legends com o Lotus Elise 111. Agora André Tavares, o Honda S2000, a receber a bandeirada de xadrez pela segunda posição. Sérgio Monteiro, o terceiro. E aqui a nossa cronometragem chegou. Depois ficamos sem internet. Contingências que acontecem durante uma transmissão é que de repente perdemos a internet e ficamos aqui. Francisco Gonçalves, André Tavares, Sérgio Monteiro, exatamente, no Honda Civic na terceira posição, a vencer os Superturismos. Rómulo Mineiro é o quarto, é o segundo dos Superturismos. Depois Luís Mendes, o quinto classificado, com ainda um Honda Civic, é o melhor dos Super Trophy. Sexto lugar para o Estevão Oliveira, penso eu que será o Estevão Oliveira que partilhou o carro com o Luís Delgado, e é o segundo do Super Trophy, o segundo também da Type R Legacy Cup. Depois no sétimo lugar vem o António Duarte no Renault Clio RS Cup. Paulo Santos no Honda Civic é o oitavo, o terceiro do Superturismo. Nono lugar para Nelson Gomes num Honda Civic Type R, é o quarto do Super Trophy. E o décimo, João Pedro Ventura, outro Honda Civic Super Trophy, a fechar esta classificação dos 10 mais da corrida de Super Legends, a terceira corrida desta tarde. Nia, deixe-me dizer outra coisa já agora, voltando à conversa em relação ao cargo de desempenho na Federação e à instituição da qual neste momento lidera os destinos. Há bocado estava aqui a falar com o Jorge Girão da qualificação do CPV, estávamos a falar dos jovens pilotos que lá estão, inclusive que vêm do FPAC Junior Team. E eu estava a dizer que de facto é uma iniciativa louvável. Se nós compararmos com iniciativas de outros países, é muito pequenina, mas nós tínhamos de começar por algum lado, e começámos pelo FPAC Junior Team nos rallies, alargamos para a montanha, para a velocidade, para o Rallycross. Infelizmente no Rallycross as coisas não avançaram, até porque no Rallycross não é uma questão de FPAC Junior Team, é uma questão que não tenha aparecido jovens pilotos em número suficiente para fazer corridas de 4, 5 carros. O FPAC Junior Team, pelo trajeto que os pilotos que lá correm estão a ter em termos de progressão de carreira, mostra que é uma aposta ganha. Mas a minha pergunta é óbvio e eu tenho que a fazer: nós queremos mais, e o que é que vem mais a caminho? O que é que a Federação pode fazer dentro das suas possibilidades? Eu sei que, por exemplo, nós comparamos muitas vezes com a Espanha, mas nós não temos uma verba atribuída especificamente da dimensão da que Espanha tem, uma verba governamental ou regional, que lá não sei se será a nível central ou a nível local. É central. Nós não
temos uma verba daquela dimensão atribuída pelo Estado português para a Federação criar estas iniciativas. Mas dentro dessas limitações, o que é que a Federação está a pensar fazer no futuro? Bem, a Federação não tem nenhuma verba para o FPAC Júnior Team, nenhuma, nem pequena nem grande. Portanto, é o orçamento da Federação que dedica uma parte. Exatamente. Portanto, é continuar este caminho, porque está visto que, se reparar, estão aqui vários pilotos da corrida de GTs que passaram pelos ginetas, não é? Aqui em Vila Real, por exemplo, 2 deles, e 40% ou 50% ficaram na modalidade. Isso ajuda à renovação. Grande aposta nos rallies, obviamente, que foi este passo que se deu com a Hyundai, no sentido de ajudar os 2 pilotos que passaram pelo FPAC Júnior Team a estar na categoria máxima. Estão-se a ser muito bem, creio que vão ser o futuro imediato, rápido, e acho que os 2, provavelmente, ou um dos 2, irá fazer uma temporada completa em 2026 e é um forte candidato a ser neste momento nacional. O facto, obviamente, que há quem critique de no campeonato estarem cá estrangeiros a correr, eu estou completamente contra isso. Acho que eu, se quisesse ter 10 títulos em vez de 5, tinha ficado em Portugal e não tinha ido lá para fora. É muito mais fácil. Quando se tem concorrência a sério, é mais difícil de ganhar, não é? E, portanto, eu acho que os pilotos, é o que eu digo ao Lopes e ao Gonçalo Henriques, não têm que se nivelar pelos outros portugueses, têm que se nivelar pelos estrangeiros que aí estão. É precisamente, se eles querem ser o futuro, é por esses que eles têm que tentar lutar com esses, não é? E não ser o melhor português. Apesar de sabermos que lutar com Dani Sordo ou com Chris Mick é lutar com os pilotos que estão logo no degrau seguinte ao topo do Mundial de Rallys. Nós temos o Thierry Neuville, o Sébastien Ogier, o Otto Tanak, o Elfyn Evans, e depois o nível a seguir temos o Dani Sordo e o Chris Mick, que temos no nosso campeonato. Isto é um pau de 2 bicos, porque efetivamente nós temos tido, o campeonato tem tido muita visibilidade, vai no segundo ano, terceiro ano com pilotos estrangeiros. O campeonato tem tido muita visibilidade. Obviamente que estamos à espera que isto seja capitalizado pela vinda, eventualmente, de pilotos estrangeiros, equipas estrangeiras que queiram competir cá, que até possam eventualmente abrir oportunidades de negócio para os preparadores portugueses alugarem viaturas para pilotos estrangeiros correrem cá em Portugal. É esse o passo que se espera. Mas também há aqui outra coisa curiosa, e o Nito tocou num ponto que eu ia referir a seguir, e é o ponto importantíssimo. Nós tivemos um monte de portugueses que foram campeões internacionais lá fora em campeonatos nacionais. Portanto, nós de facto não podemos ter o melhor dos 2 mundos. Se nós tivermos divisibilidade pelos nossos pilotos irem competir lá fora, irem evoluir lá fora e serem campeões nacionais lá fora, algum dia iríamos ter que ter os estrangeiros a virem-nos cá roubar os títulos. Atenção, eu não estou a dizer que concordo com o facto da vinda dos estrangeiros ou não, até porque aqui acho que a situação divide-se em 2 coisas. Uma coisa é ter os pilotos estrangeiros, outra coisa é ter o Chris Mick e o Dani Sordo pelo nível que eles representam. Mas é verdade que são umas leves para os portugueses, especialmente para os jovens que têm imagem de produção. Para a imagem do campeonato, o Campeonato de Portugal de Rallys nunca foi tão falado desde que eles estão no resto da Europa como é falado atualmente. Vemos muitos espanhóis que não víamos, porque obviamente que atrai o nome do Sordo e nós fazemos fronteira com a Espanha. Eu só vejo vantagens, eu gosto de ir lá por cima, portanto não vejo aqui inconveniente nenhum. O Armindo provavelmente, e o Zé Pedro e o Ricardo Teodósio, se não tiverem cá estrangeiros, qualquer um dos 3 é candidato a poder ser campeão. Assim é muito mais difícil, mas a vida é assim, se querem coisas fáceis, tem que ir para outros países. Ok, Nino Mourinho, muito obrigado por este bocadinho. Peço-lhe desculpa a sauna que foi aqui dentro, não tem problema nenhum. Mas hoje acho que até está bastante melhor do que ontem. Foi um gosto tê-lo aqui, muito obrigado por esta colaboração. Muito obrigado. E continuação de bom fim de semana e boas corridas aqui a acompanhar. Muito obrigado, o prazer foi mesmo, muito obrigado. Muito obrigado. Nia Mourinho, o Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, esteve aqui a acompanhar-nos durante esta corrida. Estivemos a falar com o Presidente da Federação e também com o ex-piloto Nia Mourinho, que boas recordações tem daqui do circuito de Vila Real e dos tempos em que se fazia o circuito comprido, e também é um dos poucos pilotos que fez muitas corridas no circuito antigo e que ainda chegou a fazer corridas neste circuito novo. Portanto, pela nossa parte,
parte. Vamos agora interromper aqui um bocadinho esta transmissão. Voltamos dentro de poucos minutos para a corrida 1 do Campeonato de Portugal de velocidade de clássicos. E Eduardo Passos, não sei se quer deixar aqui também uma despedida, já que nós começamos, deixe-me cá ver, nós começamos o comentário consigo e agora convém que também, já que a seguir virá o Pedro Matos para ser o comentador dos clássicos. Eduardo, é sempre um gosto tê-lo aqui ao lado. Há bocado o Nia Mourinho disse uma coisa muito curiosa, disse o Eduardo Passos, se calhar sabe qual foi a minha primeira prova melhor do que eu. O Eduardo Passos é um historiador do circuito de Vila Real. Obrigado pela parte de quem gosta de automóveis e que gosta muito deste circuito, obrigado por todo o trabalho que faz. Eu cheguei a ler aquele livro e dei-me ao trabalho de ler aquele livro quase todo, de uma ponta à outra, que era a história das coisas, já não me lembro o nome, era... Velocidade na cidade. Velocidade na cidade, exatamente. Curiosamente dizia-se que eram as corridas na vila antigamente. Como é que surgiu essa expressão? A vila é a forma dos vila-realenses que não dizem bem os Vs e os Vs dizerem Vila Real. Eu se calhar digo dessa maneira, portanto eu sou um vila-realense de adoção. E em relação vamos ver agora, vamos ver agora aqui uns highlights da corrida para fechar esta transmissão. O nosso realizador vai mostrar aqui as melhores partes desta corrida do campeonato de Super Legends, enquanto o Eduardo... Sim, eu vou só despedir-me dizendo que foi um gosto mais uma vez estar aqui, se calhar não é a última e também é uma oportunidade. Falámos da escrita, mas eu gostava mais de falar da paixão por Vila Real. E a paixão por Vila Real é que nos traz a todos nós aqui, aos outros eventos que nós fazemos, ao Pedro, que vai estar aqui já a seguir, e ao Jorge, que vai ser entrevistado na grelha, porque de facto são pessoas como eles que fazem Vila Real há 100 anos continuar a ser o que é, e somos todos descendentes do Orleano Barrigas, embora alguns sejam só de adoção como eu. Eduardo, muito obrigado. Da próxima vez que vier cá, eu quero que falemos de algumas histórias das corridas dos anos 40, 50 e 60, quando havia uma portagem para entrar em Vila Real para as corridas. E Eduardo Passos está a ser promotor do circuito internacional de Vila Real. Obrigado pela presença. Voltamos daqui um bocado, ficamos com os highlights desta corrida. Daqui um bocado voltamos para a corrida seguinte, isto é, sempre seguido.